Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco são as novas diretrizes SCTS 2025 para o manejo das doenças valvares. É bastante material, né? Mas o objetivo aqui é ir direto ao ponto, pegar o essencial para quem está aí na batalha da preparação para provas importantes, como a de título da SBHCI. Exatamente. Vamos nos concentrar, assim, nas mudanças mais importantes em relação à diretriz passada de 2021, nos critérios novos, nas indicações de intervenção que mudaram e naqueles detalhes, sabe? Aquelas nuances que a gente sabe que costumam ser cobradas. A ideia é dar uma visão bem clara do que é mais relevante para a prática e, claro, para a prova. Perfeito. Então vamos lá. Quais seriam as grandes manchetes, o que mais saltou aos olhos nessas novas diretrizes? Olha, tem vários pontos importantes. Eu destacaria, primeiro, o reforço do papel do Heart Team, né? E também da organização em redes de centros valvares regionais. Isso ganhou bastante peso. Ah, sim. A estrutura da decisão. Isso. E depois, a imagem cardíaca avançada, a tomografia computadorizada cardíaca, TCC, e a ressonância magnética cardíaca, RMC, elas estão ainda mais centrais. E claro, tem novidades importantes no tratamento da estenose aórtica, da insuficiência mitral, tanto a primária quanto a secundária. Com aquela distinção nova, né? Entre atrial e ventricular na secundária. Exatamente essa. Uma distinção mais clara agora. E, por fim, a insuficiência tricúspide. Ela definitivamente deixou de ser a válvula esquecida, né? Ganhou muito destaque. Legal. Começando então por essa parte mais estrutural, o Heart Team e os centros valvares. O que a diretriz traz de novo aí e como isso pode cair na prova? A mensagem principal é que a decisão, principalmente em casos mais complexos de valvopatia, tem que ser multidisciplinar. Não tem jeito. O Heart Team é a base. E a composição mínima, que é bom saber para a prova, clínico, especialista em imagem, intervencionista e o cirurgião cardíaco. Certo, a composição do time. Isso, e crucialmente, a recomendação de referenciar casos complexos. A diretriz até lista exemplos, tipo TAV não femoral, reparos mitrais mais difíceis, reoperações. Esses casos devem ir para centros com alto volume e experiência comprovada. A lógica é clara e baseada em dados. Mais volume nesse centro significa melhores resultados. Isso vale para SAVI, reparo mitral, TR mitral e tricúspide, TAV. Entendido. Decisão em equipe e mandar os casos complexos para quem faz muito. Faz todo sentido. E a imagem avançada? TCC e RMC. Qual o impacto prático e o que a gente precisa guardar para a prova? A imagem multimodalidade agora é o padrão. Assim, o ecotranstorácico, o ETT, continua sendo primeira linha, claro, fundamental para o diagnóstico inicial. A porta de entrada. Exato. Mas a TCC e a RMC, elas viraram ferramentas essenciais em muitas situações. Não só para resolver dúvidas diagnósticas ou para graduar melhor um caso que o eco deixou na dúvida, sabe? Mas principalmente, e acho que esse é o ponto-chave, para o planejamento da intervenção. Ah, o planejamento. Sim, a TCC é, assim, indispensável para o planejamento do TAV, para ver o anel, a raiz da aorta, a altura das coronárias, o acesso vascular, tudo. E também é muito importante para avaliar a calcificação do anel mitral, o MAC, que complica a vida na estenose mitral degenerativa. E a ressonância? Onde ela entra mais forte? A RMC é ótima para quantificar volumes regurgitantes, especialmente quando o eco tem limitações. Na insuficiência aórtica, por exemplo, ela ajuda muito. E talvez o mais importante, é o melhor método para ver dano miocárdico tipo fibrose. Isso tem valor prognóstico e pode influenciar a decisão de quando intervir, por exemplo, na insuficiência mitral primária assintomática. Entendi. Para a prova, o que precisa ficar claro é quando eu peço TCC ou RMC além do eco, e o que eu estou procurando em cada um desses exames para guiar a minha decisão. Perfeito. Vamos então para as valvopatias em si, começando pelo clássico das provas. Estenose aórtica, a EAO. O que mudou de mais relevante? Na EAO tem vários pontos quentes.
Primeiro, na EAO grave assintomática. A indicação de intervir mais cedo foi fortalecida. Agora é classe 1, nível A. Nossa, classe AA para sintomático? Sim. Estudos como o Early TAVR, o Recovery mostraram benefício. Redução de eventos combinados, de hospitalização por IC. Embora a meta-análise ainda não mostre diferença clara em mortalidade geral, a tendência é essa. E a diretriz reforça. Se o paciente tem outros fatores de risco, tipo Vmax muito alta, acima de 5,5 ms, BNP nas alturas, calcificação severa na tomo, progressão rápida da estenose, ou a FEV já está ali abaixo de 55%, aí a indicação de intervir, mesmo sem sintoma claro, fica ainda mais forte. Isso realmente muda a forma de encarar o assintomático com EAO grave. E na EAO grave sintomática, a decisão TAV versus SAVR, como ficou? Continua sendo uma decisão do Heart Team, né? Levando em conta a idade, o risco cirúrgico, a anatomia do paciente, a expectativa de vida e aquele conceito importante do lifetime management, pensar na vida útil das próteses e nas possíveis intervenções futuras. Certo, o planejamento a longo prazo. Isso. As recomendações-chave são: TAV é classe A e A se o paciente tem 75 anos ou mais, ou se tem alto risco cirúrgico, tipo STS ou Euroscore 2 maior que 8%, ou se é inoperável. Ok? Maior igual a 75 anos ou alto risco inoperável. E a novidade importante: TAV também virou classe A e A para pacientes com 70 anos ou mais, se a válvula for tricúspide e a anatomia for favorável para TAV. Ah, interessante essa especificidade para tricúspide a partir dos 70. E a cirurgia, a SAVR? A SAVR continua sendo classe A e A para os mais jovens, com menos de 70 anos, e baixo risco cirúrgico, STS menor que 4%. Ou naqueles pacientes que são operáveis, mas não têm anatomia boa para TAV transfemoral. E naquela faixa cinzenta, entre 70 e 74 anos, ou nos de risco intermediário, aí a decisão é individualizada pelo Heart Team. Uma recomendação classe 1B, precisa discutir caso a caso. E só para completar, a aórtica. Na válvula bicúspide, a TAV ainda é vista com mais cautela. Pode ser considerada classe 2BB se o risco cirúrgico for alto e a anatomia ajudar, mas a SAVR ainda é a preferência em jovens de baixo risco e a O moderada. Ah, sim. E a O moderada, isolada, sem indicação de intervenção. Só se for fazer junto com outra cirurgia cardíaca, como uma revascularização ou cirurgia da aorta. E um detalhe sobre os scores de risco, STS e Euroscore 2. A diretriz menciona que eles são úteis para o risco cirúrgico da SAVR. Mas para TAV, a acurácia deles é limitada, né? A gente ainda precisa de scores melhores, mais específicos para essa decisão TAV versus SAVR em alguns grupos. Excelente revisão da aórtica. Vamos para a mitral agora. Você falou da distinção importante na insuficiência mitral secundária. Pode explicar melhor isso? Claro. Essa separação entre IM secundária atrial e ventricular é fundamental, porque o tratamento muda. A IM secundária atrial é aquela ligada à dilatação do átrio esquerdo, muitas vezes por FA crônica, sabe? O ventrículo está com função preservada, o problema maior é o anel dilatado. Certo, o problema vem do átrio. Isso. Aí o foco inicial é tratar causas à base, controlar a FA, por exemplo. A cirurgia pode ser considerada, especialmente se já for fazer a ablação de FA junto, o reparo mais a oclusão do apêndice. É uma classe 2AB. O TERO, reparo transcatéter, entra como classe 2BB se a cirurgia não for uma opção. Entendi. Foco na causa atrial e na IM secundária ventricular, aquela da cardiomiopatia dilatada com o VE ruim. Essa é a que tem a sequência mais rigorosa e que sempre cai em prova. Primeiro de tudo, otimização máxima do tratamento clínico, o GDMT. E se tiver indicação, terapia de ressincronização cardíaca, a TRC. Tem que fazer isso antes de pensar em mexer na válvula. A otimização clínica é pré-requisito absoluto. Absoluto. Se mesmo com tudo isso otimizado, o paciente continua muito sintomático, NYH3 ou IV, aí sim a gente pensa em intervenção. Se ele não for candidato à cirurgia e preencher os critérios do estudo COAPT,
que selecionou pacientes com IM grave, mas desproporcional à dilatação do VE, aí o TER é fortemente recomendado, classe 1A. Classe 1A para o TER nesse cenário específico. E a cirurgia? A cirurgia na IM secundária ventricular isolada é mais controversa, né? Lembra da briga Mitra-FR versus Coapt? A diretriz considera a cirurgia secundária principalmente se o paciente já tem outra indicação cirúrgica, tipo revascularização miocárdica. Operar só mitral nesse contexto tem benefício incerto. Ficou claro? Na secundária ventricular, primeiro tratar o músculo e a desincronia ao máximo e o TR é para casos selecionados, tipo COAPT. E na IM primária? A doença da própria válvula. Na IM primária, o reparo cirúrgico continua sendo a primeira opção, classe 1B, desde que seja durável, né? A cirurgia é indicada claramente nos sintomáticos, classe 1B, e também nos assintomáticos se já tiver disfunção do VE. FVE igual ou menor que 60% ou o diâmetro sistólico final maior ou igual a 40 milímetros, classe 1B. Isso já era mais estabelecido. Teve novidade nos assintomáticos? Teve. E é importante, agora é classe IB também para operar assintomáticos, mesmo sem disfunção clara do VE, desde que o risco cirúrgico seja baixo e o paciente tenha pelo menos 3 dos seguintes fatores: fibrilação atrial, hipertensão pulmonar, PSAP 50 mm de mercúrio, dilatação importante do átrio esquerdo indexado ou diâmetro absoluto, ou já ter uma insuficiência tricúspide secundária moderada ou importante. Então, vários marcadores de pior prognóstico justificando a cirurgia mais cedo. Exatamente. A ideia é intervir antes que o dano ventricular ou atrial se instale de forma mais grave. E o TRR na primária fica como opção, classe 2AB, para os pacientes sintomáticos que têm alto risco para cirurgia e uma anatomia favorável para o CLIP. Essa ampliação da indicação cirúrgica em assintomáticos na IM primária é um ponto bem relevante para a prova. Ótimo. Vamos para a tricúspide, a ex-esquecida que ganhou os holofotes. O que é essencial saber agora? A insuficiência tricúspide e T grave isolada finalmente ganhou o reconhecimento do seu mau prognóstico. E agora temos mais o que fazer. Primeiro, na avaliação, o eco é a base, mas o cateterismo direito é recomendado se você está pensando em intervir. Para quê? Para medir pressões, resistência vascular pulmonar e, principalmente, excluir hipertensão pulmonar pré-capilar grave. Isso é uma contraindicação importante para a intervenção na tricúspide. Então, o K direito é fundamental antes de indicar a intervenção. Fundamental. E para avaliar o risco cirúrgico específico da tricúspide, o score recomendado é o TRI-SCORE. Certo. E as indicações de tratamento? Começando pela IT junto com cirurgia do lado esquerdo. Se o paciente vai operar mitral ou aórtica e tem IT grave junto, o reparo da tricúspide é recomendado, classe 1 e B. Se a IT for moderada, o reparo deve ser considerado, classe 2A e B. E tem mais. Mesmo se a IT for leve ou moderada, mas o anel tricúspide já estiver dilatado, maior ou igual a 40 milímetros ou 21 milímetros quadrados, também deve ser considerado reparo, classe 2AB. A ideia é evitar a progressão futura da IT, a abordagem mais agressiva para evitar problemas futuros com a tricúspide. E na IT grave isolada, sem cirurgia, esquerda. Se o paciente é sintomático, a cirurgia recomendada classe 1C, desde que não tenha disfunção muito grave do VD ou hipertensão pulmonar grave. Mas a grande novidade, o divisor de águas, está na intervenção transcatéter. O TR ou a troca transcatéter da tricúspide. Exato. Agora, o tratamento transcatéter, seja TR ou substituição valvar, deve ser considerado, olha a força, classe 2A, nível A, para pacientes sintomáticos com IT grave, que já estão com tratamento clínico otimizado, são de alto risco cirúrgico e, importante, não tem disfunção grave do VD, nem HP precapilar grave. Nível A de evidência. Baseado em quais estudos? Principalmente nos resultados do Triluminate Pivotal e do TRISCEND-2. Eles mostraram melhora importante na qualidade de vida e até em alguns parâmetros de remodelamento do VD. É uma mudança grande para esses pacientes que antes tinham poucas opções. Realmente,
Uma recomendação IA para intervenção transcatéter na tríscupide é um marco. Mudando para a estenose mitral, EM, o que a gente não pode esquecer para a prova. Na EM, a primeira coisa a separar é reumática ou é degenerativa com calcificação do anel mitral, MAC. São doenças diferentes com um tratamento diferente. Certo. E na reumática? Na EM reumática sintomática, se a anatomia for favorável, e a gente avalia isso com scores, tipo de Wilkins, e não tiver contraindicações como trombo no átrio esquerdo ou insuficiência mitral importante, a comissurotomia mitral percutânea, CMP, a valvuloplastia com balão é o tratamento de escolha, classe 1B. Se a CMP não der, aí é cirurgia. E aquele ponto crítico sobre anticoagulação? Esse mesmo. Paciente com FA e MM reumática considerada significativa, a diretriz usa o corte de área valvar menor ou igual a 2,0 cm². Aqui não pode usar DOAC, é classe 3B, tem que usar varfarina, VK. Isso é um clássico de prova, sempre bom reforçar. Contraindicação formal dos DOACs na M reumática com FA. Anotado. E na M degenerativa com MAC. Aí a história é outra. É um cenário bem mais complicado. A cirurgia é muito arriscada por causa da calcificação extensa. A diretriz menciona que o implante transcatéter de válvula mitral, o TVMI, pode ser considerado, classe 2B e C, mas é uma terapia ainda em desenvolvimento, só em centros com muita experiência e para casos muito selecionados de pacientes sintomáticos com MAC severo. Entendi. TMVI como exceção no MAC. Para a gente fechar as valvopatias e ir para as questões, falta a terapia antitrombótica pós-intervenção. Sempre um vespeiro, né? Quais os destaques da nova diretriz? É sempre um tema quente, né? Vamos focar no que costuma cair. Primeiro, próteses mecânicas, MHV. Regra de ouro, anticoagulação para a vida toda com antagonista da vitamina K, VKA, a varfarina. Classe 1A. E atenção, DOAC são contraindicados. Classe 3A, não pode usar. VK é mandatório para mecânica, DOAC proibido. Exato. As metas de INR dependem da posição da válvula, do tipo, dos fatores de risco do paciente. Tem uma tabela para isso, tabela 10. E a ponte com heparina no pós-operatório imediato é recomendada, classe 1B. Agora uma nuance que pode aparecer. Em cirurgias não cardíacas eletivas de maior porte, naqueles pacientes com baixo risco de trombose, tipo uma prótese aórtica moderna, sem outros fatores, a ponte com a heparina ao suspender a VKA pode ser omitida, classe 2BB. Interessante essa possibilidade de omitir a ponte em baixo risco. E nas biopróteses BHV, seja cirúrgica ou TAV. E nos reparos. Aqui tivemos atualizações bem relevantes. Pós-TAV, se o paciente não tem outra indicação de anticoagulação, OAC, a recomendação agora é AS 75 a 100 mg por dia, por 12 meses, classe IA. Só AS por 12 meses. Só AS. O uso rotineiro de dupla antiagregação DAPT ou de anticoagulação não é recomendado. É classe 3A. Isso veio forte depois de estudos como o popular TAV. Ok. TAV sem o AAC prévia, AS 12 meses. E pós-cirurgia com bioprótese, BHV, sem o AAC prévia, nos primeiros 3 meses, a diretriz diz que AAS ou VKA devem ser considerados classe IAB para posição aórtica e para posição mitral ou tricúspide, VKA deve ser considerado IAB. Depois desses 3 meses iniciais, AAS em baixa dose pode ser considerado IBC, mas a evidência é mais fraca. Entendi a diferença nos primeiros 3 meses. Agora, e se o paciente que recebeu uma bioprótese, seja TAV ou cirúrgica, tem indicação de anticoagular por outro motivo, tipo FA? Nesse caso, a anticoagulação oral, ou AC, continua, claro, classe IB. A novidade importante é, após 3 meses da cirurgia de implante da bioprótese, se o paciente tem FA, os DOACs devem ser considerados como preferência em relação à VKA. É uma recomendação classe IAB. Então depois de 3 meses da BHV cirúrgica, se tem FA, preferência DOAC? Exatamente. E se o paciente já estava usando o DOAC antes da cirurgia da bioprótese,
A diretriz sugere que pode-se considerar continuar com o DOAC no pós-operatório imediato, classe IB-B, sem precisar trocar para VKA e fazer ponte, por exemplo. Essa preferência pelo DOAC depois de 3 meses da cirurgia de bioprótese em FA é uma mudança bem prática. E, para fechar o conteúdo antes das perguntas, só uma palavrinha sobre valvopatia múltipla ou mista. Algo rápido para a prova. É sempre um desafio, né? Exige avaliação cuidadosa do HeartSym. Um ponto específico que a diretriz destaca é a doença aórtica mista. Mesmo que a estenose e a insuficiência sejam só moderadas isoladamente, se o gradiente transvalvar for alto, Vmax maior ou igual a 4 metros por segundo, ou gradiente médio maior ou igual a 40 milímetros de mercúrio, isso já indica intervenção em pacientes sintomáticos, classe 1B. E quando se pensa em tratar mais de uma válvula por catéter, a regra geral é tratar a lesão mais ajusante primeiro, ou seja, aórtica antes da mitral, por exemplo. Ótimo. Cobrimos muita coisa, muitos detalhes importantes. Acho que agora seria bom testar o conhecimento com algumas questões, no estilo da prova mesmo. Que acho? Vamos lá. Excelente ideia. Primeira questão. Paciente de 68 anos, baixo risco cirúrgico, STS 4%, tem estenose aórtica grave sintomática. A anatomia é favorável, tanto para TAV quanto para SAVRE. De acordo com as diretrizes SACTS 2025, qual a recomendação de intervenção? Vamos lá. Excelente ideia. Primeira questão. A. TAV é a primeira escolha. Vamos lá. Excelente ideia. Primeira questão. B. SAV é a terapia recomendada. Vamos lá. Excelente ideia. Primeira questão. C. A escolha entre TAV e SAVRE é indiferente. Vamos lá. Excelente ideia. Primeira questão. D. A intervenção deve ser adiada até os 70 anos. Bom, 68 anos, baixo risco. Pela diretriz, acho que a resposta é B, SAVRE, né? Exato. Resposta correta é B. A justificativa é essa mesmo. A diretriz recomenda SAVRE classe 1A para pacientes com menos de 70 anos e baixo risco cirúrgico. Ele se encaixa perfeitamente nesse perfil. Beleza. Segunda questão. Paciente com insuficiência mitral secundária ventricular grave, FEV de 30%. Ele está sintomático, NHI a 3, apesar de tratamento clínico otimizado, incluindo TRC. É considerado de alto risco cirúrgico. Assumindo que a anatomia é favorável para o TER, qual a conduta intervencionista recomendada pela diretriz? Beleza. Segunda questão. A. Troca valvar mitral cirúrgica. Beleza. Segunda questão. B. Reparo valvar mitral transcatéter. TER. Beleza. Segunda questão. C. Implante de dispositivo de assistência ventricular esquerda, DAV. Beleza. Segunda questão. Esse é o cenário clássico do COAPT, né? Então a resposta seria... B. TER. Pela recomendação forte, classe IA, nesse contexto, perfeito, resposta B. A justificativa é exatamente essa. Recomendação classe IA para TER, nesse cenário de IM secundária ventricular, sintomático apesar de GDME, TRC, alto risco cirúrgico e critérios do COAPT preenchidos. Ótimo. Última questão para fechar. Qual a terapia antitrombótica de rotina recomendada após TAV num paciente que não tinha indicação prévia de anticoagulação oral? Ótimo. Última questão para fechar. A. Rivaroxabana 10 mg dia por 3 meses. Ótimo. Última questão para fechar. B. Clopidogrel 75 mg dia vitalício. Ótimo. Última questão para fechar. C. AS 75 100 mg dia por 12 meses. Ótimo. Última questão para fechar. D. VKA INR 2.0 3.0 por 6 meses. Essa é baseada nos estudos recentes também. A resposta correta é a C. AS 75 a 100 mg por dia por 12 meses. Certo. Justamente pela recomendação classe 1A da diretriz. E o não uso rotineiro de OAC ou DAPT nesse caso. Exatamente. É isso aí. Questões bem direcionadas aos pontos-chave que discutimos. Excelente. Essas questões ajudam a fixar. Para finalizar mesmo, que tal uma rodada rápida daqueles pontos de revisão rápida? O essencial do essencial para levar para casa. Claro, vamos lá. HeartSym e centros de referência essenciais para casos complexos. Decisão compartilhada. Imagem TCCMC,
Fundamental não só para o diagnóstico, mas para o planejamento. TAV-MAC. Fibrose. EA grave assintomática. Intervenção precoce classe 1. A. Mais forte, especialmente com fatores de risco. EA grave sintomática. Lembrar das idades. SAV 70 anos, baixo risco IA. TAV acima de 75 anos ou alto risco IA. TAV acima de 70 anos, tricúspide favorável IA. Individualizar no meio. IMI secundária. Separar atrial da ventricular. Na ventricular, otimizar tudo antes. Ter IA, se critérios COAPT. IM primária assintomática. Cirurgia IB, mesmo sem disfunção se tiver mais de 3 fatores de risco. FA, PH, A é grande e T mod plus. IT grave. Intervenção transcatéter. TAT troca. Agora IAA para alto risco sintomático sem disfunção VDHP pré-capilar graves. E lembrar de tratar junto com cirurgia esquerda, IB se grave e IAB se moderada ou anel dilatado. M reumática plus FA. Não usar DOAC área superior a 2,0 cm² 3B, usar VK. Antitrombóticos, mecânica VK, sempre, não DOAC. TAV sem o ACE igual a S, 12 meses, IA. Bioprótese plus FA, preferir DOAC após 3 meses da cirurgia IAB. Fantástico. Resumo perfeito. Foi uma análise bem densa, mas focada no que realmente importa para quem está se preparando. Cobrimos desde a organização do cuidado até os detalhes de cada válvula e da anticoagulação. Sim, o volume de informação é sempre grande, mas o esforço é esse: filtrar o que tem mais chance de cair na prova e o que de fato impacta a nossa conduta diária. A atualização tem que ser contínua, né? Não tem outro jeito. Verdade. E para a gente deixar uma reflexão final, a própria diretriz aponta várias áreas cinzentas, né? Onde ainda falta evidência mais forte. Por exemplo, qual a melhor estratégia de longo prazo, o tal Lifetime Management, para um paciente mais jovem que faz uma TAV hoje? Ou qual o momento certo e o real benefício de intervir na IT, que ainda é assintomática, mas já começa a dilatar ou disfuncionar o VD? Exatamente. Essas são as perguntas que a pesquisa ainda precisa responder melhor. Estudar a diretriz é o básico, é o chão firme. Mas acompanhar os estudos que estão tentando preencher essas lacunas é o que vai nos manter na vanguarda da cardiologia intervencionista valvar. Fica aí o convite para continuar estudando e discutindo esses temas. Até a próxima análise.